para não passar em branco. Agência Reuters. Zelensky diz aos ucranianos para se prepararem para ataque inverno russo. Governo de São Paulo. Campanha de multivacinação do governo de São Paulo entra na reta final. A campanha se encerra agora, quarta-feira, dia 15. R7. Geração de empregos pós-pandemia pode voltar a estaca zero se desoneração não for prorrogada. G1. Achou o fim de semana um forno? Veja até quando vai a onda de calor. Isto é, Massa e Milei batem boca sobre Brasil e Lula em debate. Broadcast. Petrobras. STF profere decisão favorável em julgamento de causa trabalhista. E Diário do Litoral. Criminosos fazem arrastão em praias de São Vicente. O Globo. Avião da FAB com grupo que deixou Gaza decola rumo ao Brasil. Jornal do Brasil. Mauro Vieira diz que não conhece embaixador de Israel após diplomata se encontrar com Bolsonaro. UOL Notícias. Onda de calor deve atingir mais de 1.400 cidades até terça-feira, diz IMET. Estadão. Ministério da Justiça recebeu mulher de líder do Comando Vermelho para 2 reuniões. Estadão. Emendas de comissão se tornaram novo orçamento secreto. Diz Novo ao pedir suspensão do STF. Reginaldo, qual delas, nenhuma delas, todas elas? Fica à vontade. Tem coisas aí. Acho que a primeira coisa que é o maior destaque que a gente tem que falar, eu acho que é a questão do Enem, a questão dessa, né, que aí a gente deve aprofundar. Domingo, né? Ontem foi o segundo dia de prova. Isso sempre, né, deixa os jovens, né, os adolescentes bastante nervosos, porque toda vez que o nosso conhecimento é colocado à prova, né, o pessoal fica nervoso. E aí a análise, né, de pessoas que trabalham com o Enem há muitos anos, ou cursinhos, ou cursos preparatórios, ou as pessoas realmente que avaliam, né, o Enem desde que tem gente aí que está quase uma década dentro desse universo do Enem. Por incrível que pareça, é um universo inteiro, não é? As pessoas, elas se preparam para isso, elas dedicam tempo a isso, esforço, dinheiro, e aí você vê que... E aí as pessoas devem perguntar qual é a diferença quando se vem aí uma análise, a prova do Enem desse ano foi mais interpretativa do que conteudista, não é? Isso é interessante porque quando uma prova é interpretativa, ela exige mais como é que eu vou dizer para você, do caráter, daquilo que a pessoa percebe do mundo que está à sua volta, não é? O interpretativo é aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto. O conteudista não, é aquilo que está, eu decoro e reproduzo. Há uma diferença da percepção de mundo, inclusive. Dessas duas situações, que é o que a gente vai estar entrando mais à frente, sim. Falando a respeito. Foi interessante a tua explicação sobre essa questão do conteudista e na verdade, da realidade que o brasileiro acaba vivendo, né? Que o estudante brasileiro acaba vivendo. Chama atenção para a questão do orçamento, que já foi dito ali, para essa questão do orçamento, que está virando um novo orçamento secreto. 7,6 bilhões desse orçamento só vão direto para a comissão lá, que está analisando a questão. Isso aí é realmente... Por quê, né? Então, aí você vai vendo que... Eu acho que isso é uma análise que eu acho que a sociedade brasileira precisa começar a entender e a buscar um conhecimento mais aprofundado, né? A gente sabe que aí a gente tem o presidente da República, a gente tem o governador, a gente tem o prefeito, a gente tem os cargos executivos, que a gente, na maioria da cabeça das pessoas, é quem manda. E aí a gente sabe, quando a gente aprofunda na política, a gente sabe que não é bem assim, não é? O legislativo, nos 3 níveis de poder que existem, eles têm uma interferência, né, na condução também do país. Não se governa sozinho. Um prefeito, um governador, um presidente não governa sozinho. Ele precisa do parlamento,
não é? Seja o Senado e a Câmara Federal, seja a Assembleia Legislativa, ou seja a Câmara de Vereadores, há questões que precisa haver um diálogo entre esses dois poderes. E nem sempre as pessoas compreendem isso, nem sempre há uma compreensão da sociedade dessa intervenção que o Legislativo pode fazer nas decisões que são tomadas na vida da sociedade e do peso que o Parlamento ele oferece nessas decisões. Então é importante ficar de olho nisso, né? Por que tem esse chamado orçamento secreto, a questão das emendas impositivas, né? E mesmo, né, quem aprova o orçamento é o parlamento, não é? Quem aprova, quem manda, quem tem a função de estudar e mandar o orçamento é o executivo, é o prefeito, é o governador, é o presidente, não é? É essa staff. Mas o parlamento ele precisa aprovar esse orçamento que é enviado pelo executivo. E aí é nessa discussão dessa aprovação que aí acabam vindo questões ou penduricalhos não previstos, não é? Ou não entendidos claramente pela sociedade. Vamos pensar de uma forma muito positiva, de uma forma de confiabilidade, e entender que, verdadeiramente, é por uma boa causa. Embora algumas manchetes, alguns processos, algumas decisões, alguns escândalos mostram que, mesmo nas melhores intenções, existem também as piores das expectativas, né? Então, vamos colocar isso. Mas que não é nada salutar essa questão de orçamento secreto, de emendas que são direcionadas, é preciso transparência. Porque no frigir dos ovos, quem está na outra ponta sofrendo é o brasileiro, né? É a população, falta saúde, né? Falta educação, falta habitação, está faltando tudo isso. E de repente a gente enxugar uma máquina, se tiver mais seriedade com o orçamento, as coisas melhoram. Campanha de vacinação, quarta-feira encerra, importantíssimo, as pessoas parecem que estão deixando de se vacinar. Nós falamos aqui sobre sobras de vacina do Covid, um prejuízo enorme, né? E as pessoas parecem que não estão entendendo o que é a vacinação, Reginaldo. Então, e aí a gente, não sei se o pessoal tem percebido, está vindo uma outra onda de Covid, não é? Aqui próximo da gente, Itanhaém, parece que teve uma onda, inclusive escolas fechadas. Agora, mês passado, não é? Santos parece também que tem voltado uma onda de Covid. Né? Eu vi um pessoal que diz, eu fui na Santa Casa, estava um negócio impossível, muita gente com sintomas gripais ou sintomas de Covid. E aí a gente se pergunta por que as pessoas elas resistem, não é, à vacina, se é comprovadamente algo que previne, que evita complicações mais graves de doenças. E aí não é só Covid, né? A gente sabe que isso acabou reverberando nessa onda contra a vacina, reverberando em outras vacinas das quais o Brasil era referência, né, no mundo todo. Né? E aí a gente vê doenças que estavam erradicadas há décadas, né? Começam a apontar, né, com situações dentro do país, e isso é preocupante, não é? Então é uma questão de responsabilidade com a própria vida, com a vida das crianças, com a vida das pessoas, não é? Então a gente precisa recuperar. E aí está a diferença, a gente fala de novo a diferença entre interpretar, né, a interpretativa, e o conteúdo, né? E o conteúdo. Conteúdo, a gente reproduz aquilo que se fala. Interpretação, a gente avalia aquilo que é falado, a gente escuta, a gente entende e a gente cria uma opinião própria. Essa é a grande diferença entre essas duas realidades que nós, né, somos chamados a realizar no nosso dia a dia. A gente só vai reproduzir discurso, ou a gente vai interpretar a realidade, vai tomar decisões e vai formar opiniões. Isso é muito importante. E a vacina, infelizmente, acabou sendo mais a reprodução de um discurso anti-vacina, sem respaldo científico, não é, ou de conhecimento real. Não é? É um discurso anti-vacina vazio, que infelizmente as pessoas acabam reproduzindo, e aí
põe em risco a vida de uma sociedade inteira, não é? Perfeito, não, realmente essa questão, criou-se uma aversão, né, por conta de várias situações, se são fake news ou se não são fake news, não é o caso. O que preciso é esclarecer e voltar à confiança vacinal. Sim. Essa Sim. confiança vacinal que é importante. É importantíssimo. O que você falou a respeito disso. Bom, para finalizar, Massa e Milei batem boca sobre o Brasil e Lula em debate. Olha só, Brasil figurando na eleição da Argentina, né? Já pensou se os Estados Unidos figuram na eleição do Brasil? Acho que ninguém ia gostar, né? Ninguém ia gostar, né? Ficaria bom tom? Alguém quer o Putin? Opa, lá no Brasil eu vou injetar, vou fazer alguma coisa, não vou ajudar. Alguém quer o pessoal, o Xinjiang, o Pipim lá da Coreia, do Norte, apontando? É complicado, né? Eu talvez não com todo o conhecimento que eu precisava, mas uma coisa que eu acho que o Brasil precisa entender, eu acho que principalmente a classe política, os momentos de eleição, nós sabemos disso, que nós passamos por isso o ano passado, né? 2 vezes a cada 2 anos, né? A gente passa por isso. São momentos de muita fragilidade, inclusive do tecido social, porque, né, está em ebulição as forças contrárias dentro do país, né, que querem buscar o comando desse país. Então é muito difícil você entender que um país, por mais protagonismo que tenha, nesse momento de eleição, tenta intervir dentro de uma outra nação, esse momento tão delicado de decisão da própria nação, né? Mas assim, eu vou dizer para você, pelo pouco que eu acompanhei, pelo que eu li sobre as eleições, não é só a questão do Lula se intrometendo ou estando lá dentro desse debate ou dentro dessa discussão nesse momento político da Argentina. Infelizmente, né, teve um episódio do Eduardo Bolsonaro, que estava lá e que foi discutir sobre os temas da extrema-direita, a questão de armamento, inclusive uma situação que ficou constrangedora para ele, né, num canal da Argentina, ou seja, essa discussão que estava no Brasil está se levando para dentro da Argentina, que já tem os próprios problemas. Parece que a eleição brasileira se estendeu para a Argentina. Não é? De acordo com as manchetes, enviando recursos, o outro indo participar de campanha de cor presente, quer dizer... Não é? Então isso é muito complicado, né? Eu faço votos de que a população argentina, o povo argentino, ele consiga alcançar a clareza, não é? A sabedoria, o discernimento diante de toda essa situação, não é, conturbada, no momento da eleição, no momento do voto, possa fazer a melhor escolha com consciência, não é? Salvo engano, é de senador? Não, deputado, né? Bolsonaro, deputado. Quando nós temos agentes públicos, uma coisa se Fernando Henrique Cardoso decidir ir lá para a Argentina e participar do pleito lá, ajudar no pleito, ter um favorito. Fernando Henrique, ex-presidente. Outra coisa é quando você está no mandato, no exercício do mandato. Porque você nunca leva só a sua imagem, você atrela a imagem de um país. Sim. Isso é muito... péssimo. Isso é extremamente complicado. E aí a gente não pode deixar de avaliar que a Argentina, dentro do Mercosul, dentro da América do Sul, é um país importante, não é? A gente sabe que quando a economia argentina ela vai mal, não é? Reflete em toda a questão econômica do bloco, né, do Mercosul e da região nossa que nós estamos inseridos, que é a América do Sul. Então, isso, né, é por isso também esse interesse do Brasil nas eleições argentinas. O que talvez seja temerário ou seja equivocado é essa intervenção ostensiva, não é, do Brasil, da política brasileira dentro da política argentina. Meus irmãos, Brasil.